Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro e hoje a gente vem para mais um Blockchain Conference Talks com ele, Thiago Iglesias, que é Head do Torque, que é um hub de inovação da Evertec. Comigo, é claro que eu tenho o meu parceiro de longuíssima data, o jornalista brasileiro, Cássio Gusson. E nós vamos trocar essa ideia, vamos falar um pouquinho hoje sobre Bitcoin, vamos falar sobre reserva de valor, vamos falar sobre Brasil, a visão da Torque, a visão do Thiago Iglesias aqui no Brasil, sobre o mercado cripto e tudo o que acontece aqui. Então, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, já dar aquele joinha. Lembrando que o Blockchain Conference Brasil vai acontecer e essa nossa conversa aqui, ela já é um aquecimento para o evento que vai acontecer dias 28 e 29 de novembro no Expo Center Norte em São Paulo. Link na descrição, adquira seu ingresso e vamos que vamos. Cássio, já vou trazer você para o nosso papo. Já faz aquela sua primeira pergunta. É nóis. Primeiro agradecer ao Thiago de estar aqui com a gente. Thiagão, recentemente aí, Bitcoin teve uma queda de novo, né? Por conta lá do problema Estados Unidos e China, essa lenga-lenga de tarifa e não tarifa. O Trump, que é o pior jogador de truco que eu já vi, ele só truca sem carta. Ele truca, depois volta atrás. Os caras dão 6, ele corre. Não pode xingar aqui, mas enfim, é essa aí. E aí o que acontece? Se criou uma narrativa aí muito forte ao longo aí dos últimos anos do Bitcoin como reserva de valor. No entanto, sempre que a gente vê essas crises mais macroeconômicas, o que a gente vê não é um movimento das pessoas migrando para o Bitcoin, é um movimento contrário, das pessoas buscando o ouro como reserva de valor e vendendo o Bitcoin. Então, sempre que tem uma crise, o Bitcoin cai. E aí vem aquelas matérias que a gente publica aí no Cointelegraph em outro lugar, Bitcoin falhou como reserva de valor. O que você acha disso? Bitcoin realmente falhou como uma reserva de valor ou ainda é um ativo muito novo e que está provando o seu potencial ao longo do tempo? Essa é uma pergunta excelente, Cássio. Antes de mais nada, assim, olá para o pessoal que tá acompanhando a gente aí, que está assistindo o conteúdo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando. Espero encontrar bastante gente ali no nosso evento, na Blockchain Conference aí no próximo mês. E para responder, eu acho que a gente pode tentar entender assim o que traz, o que faz um ativo ser uma reserva de valor, né? Eu acho que, para mim, o principal ponto aqui é uma questão de estabilidade, né? Ou menor volatilidade. Acho que isso é um tema que se a gente for analisar o Bitcoin, ele é complexo, né? Não dá para falar que o ouro, por exemplo, ele é estável também, porque ele também varia, as variações acontecem. Mas acho que essa volatilidade, né, o quanto que ela oscila, é algo que é bem diferente do Bitcoin aqui. Eu, Thiago, não acho que a proposta de valor maior do Bitcoin está em ser uma reserva de valor, tá? Eu acho que ele traz uma construção da gente reimaginar a indústria financeira, né, com uma infraestrutura diferente, né, algo mais eficiente, algo que possibilita cenários de maior transparência, uma visão mais digital dessa indústria financeira, tá? As pessoas adotarem o Bitcoin como reserva de valor, e a gente está falando não só mais de pessoas, né, a gente está falando também de CNPJs. A gente tem uma Melius da vida aqui, que foi um grande, enfim, um case nacional aqui nosso de, poxa, tá apostando ali, comprando bastante Bitcoin, seja para ser reserva de valor, seja para fazer hedge em relação a outras coisas. Acho que as estratégias das organizações também, assim como das pessoas, vão ser variadas. Eu tendo a ver que, por ser um ativo que ainda não é, vamos dizer assim, consolidado no mercado como um todo, e aí, obviamente, a gente tem uma visão pragmática aqui no final, a Evertec, ela é um dos principais provedores de tecnologia para a indústria financeira, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo e no Caribe. Então, a gente está muito em contato com os clientes, com o que são as empresas, os bancos, fundos, administradoras, consórcios, previdências, todas essas empresas, e é um mercado, uma indústria um pouco mais conservadora. Então, a hora que a gente vai falar de uma reserva de valor, a tendência é que ativos que estão há mais tempo, que as pessoas têm mais conhecimento, de novo, essa questão da volatilidade, sejam preferidas, né? Então, eu não acho que Bitcoin falhou como reserva para funcionar como reserva de valor, porque eu acho que esse não é o principal objetivo e a proposta dele. Pode ser, eventualmente, utilizado para isso? Pode, mas eu acho que esse não é o objetivo aqui que a gente teria enquanto um ativo cripto aqui, tá? É um pouco de como eu vejo a situação. Faz sentido para você? O que você acha?
é bom para a gente, enfim, ouvir um pouco dos dois lados aqui. Cara, eu sei lá, eu acho assim, para quem está comprando Bitcoin pensando no longo prazo, acho que sim, é uma reserva de valor, porque qualquer gráfico mostra que quem segurou o Bitcoin por mais de 4 anos, independente do período que comprou, saiu no lucro. Agora, para quem precisa do dinheiro para comprar e pagar uma continha, filho, não compra Bitcoin não, você vai se lascar. Agora, deixa eu perguntar para você, Thiago, você que está aí por trás das empresas financeiras, né? Você é o cara que provê infraestrutura, como você falou, para esses grandes players. Quando você vai falar de ativos digitais, a galera quer saber de cripto, stablecoin ou token RWA? O que está interessando, no que os investidores, o mercado financeiro, esses provedores de serviços, de serviços financeiros que vocês atendem, o que eles estão interessados? Legal. Essa é outra excelente pergunta, Cássio. Eu acho que dá para a gente fazer um recorte aqui entre tipos de empresas ou nichos dentro dessa indústria financeira que é muito grande, né? Por exemplo, a temática de cripto, ela vai ter uma atuação muito mais forte na perspectiva que eu tenho aqui, né? Numa visão de fundos, gestão de patrimônio, investimento. Porque aí ele é um ativo que, como você falou, assim, o Bitcoin, dificilmente quem investiu lá atrás e teve enfim, a paciência, está segurando isso, não vai falar que é um ativo ruim, né? Porque, assim, apesar da volatilidade, se você consegue segurar e você consegue trabalhar, o futuro é incerto, né? Isso é muito complexo, porque amanhã ou depois aparece um outro tipo de ativo que, sei lá, substitui ou que traz uma outra maneira de você trabalhar, e o Bitcoin pode, enfim, ter menos valor, né, para a sociedade como um todo. Mas em detrimento, outras criptos podem também oscilar e ganhar valor aqui. A gente está falando, por exemplo, no cenário de aplicações ali de smart contracts, o Ethereum, poxa, tem uma materialização de casos de uso para uma indústria que, para mim, são maiores do que um Bitcoin, mas o preço oscila e varia e reflete outras coisas aqui, tá? De uma maneira mais ampla, a indústria financeira, eu acho que a parte do Real World Assets, né, o RWA em tokenização, eu acho que é algo que já está mais consolidado e que as pessoas, as indústrias, as empresas já entendem o valor disso e já estão trabalhando mais fortemente. Então, se eu tivesse que ranquear os três, eu acho que o token RWA, tokenização, é vamos dizer assim, o preferido em relação a quando eu vou falar de trabalhar blockchain, investir em infraestrutura de blockchain dentro de diferentes empresas, sejam elas grandes bancos, sejam elas fintech, sejam elas outras empresas que atuam nessa indústria. A parte de stablecoins, eu vou te falar que assim, é um negócio que de um ano para cá, um ano e meio para cá, ganhou muita força, tá? Ganhou muita força e acho que vai continuar ganhando força aí no curto prazo, porque eu acho que a gente está vendo movimentos de enfim, no meu doutorado eu trabalhei um pouco dessa relação de inovação aberta e aí tem a hélice tripla, né? Que é basicamente o governo, a iniciativa privada e a academia, as universidades, né? Eu acho que a questão das stablecoins já permeou muito bem. Academicamente já tem muita coisa interessante sobre aplicações e casos. O governo agora ganhou muita força e acho que governos ao redor do mundo estão trabalhando isso e o Brasil, o caso do Drex, que, enfim, podemos discutir N questões aqui em relação à evolução da iniciativa ou não, mas assim, é um sinal claro do Banco Central Brasileiro que stablecoin está na pauta e a gente vai trabalhar no caso aqui, né, a nossa visão, nossa CBDC, algo que vai conectar com a temática de stablecoin ali para você trabalhar, seja por um governo ou seja por uma iniciativa privada trabalhando uma stablecoin. Então, assim, bancos estão querendo olhar para isso jamais, como isso se conecta com as CBDCs e como que a gente trabalha uma indústria financeira mais digitalizada e mais estruturada em blockchain, que no final, para essa indústria, tem muito valor por questões de eficiência, né? Assim, eficiência energética, eficiência em relação à governança, né? Transparência, possibilidade de integrações mais simplificadas para outras aplicações financeiras. Então, assim, eu acho que se eu tivesse que ranquear a tokenização, com o stablecoin vindo forte, junto com essas temáticas de CBDCs, e aí o cripto mais um nicho ali, um nicho numa visão de investimento nesse momento. Faz sentido?
Não sei se você tem visto, você Faz. está no dia a dia também, vocês estão no dia a dia acompanhando muita enfim, matéria, muita gente falando disso. Vocês veem algo diferente? Como que vocês têm visto essas questões? Não, eu acho que está muito em linha, sim. Eu queria tocar no papo da stablecoin, mas antes a gente falou um pouquinho sobre os RWAs, né? E aí eu queria trazer esse papo para você, tentar ver se a gente consegue fazer uma comparação do mercado de RWAs brasileiro com o que a gente está vendo aí, sei lá, no mundo todo, né? Se a gente talvez falasse há 2 anos atrás, se a gente estivesse fazendo esse nosso bate-papo aqui há 2 anos atrás, eu ia cravar com você que o Brasil tinha a maior infraestrutura de RWA do planeta, né? Então, por exemplo, a gente tinha ali mercado Bitcoin, tokenizando dívida, você tinha a Leak, ou tem, né? A Leak tokenizando dívida, Foxbit, a Coinext, né? Ela veio com tokenização de direito sobre música, né? Um negócio, pô, que eu nem imaginava que dá para fazer com RWA e a gente consegue fazer. Eu queria entender a tua visão, Thiago. Como você está olhando a infraestrutura de RWA aqui no Brasil em comparação com outros lugares? Você acha que a gente ainda, eu não sei se você concorda com essa opinião, que a gente liderou ou a gente ainda lidera em questão da inovação da RWA, ou você acha que a gente está ficando para trás por algum motivo? Legal, boa pergunta, boa pergunta. Eu gosto de uma visão, assim, você trouxe alguns casos, a gente aqui no Torque, a gente tem a gente também é um braço de Corporate Venture Capital, então a gente também investe em startups. E tem uma startup que a gente investiu recentemente que está trabalhando essa visão de tokenização RWA para o mercado imobiliário. Então eles estão tokenizando imóveis que são, enfim, de propriedade de alguém para você receber aluguéis parciais. Então, você pode ter uma cota de um apartamento e você recebe um percentual do aluguel daquele apartamento quando ele está alugado. Isso é muito legal, cara. E assim, para mim, essa é a coisa mais legal do RWA, né? Se você puder, não sei se você pode falar que empresa é essa que vocês estão investindo? Eu vou só confirmar, eu acho que eu consigo rapidinho pegar uma validação aqui e eu trago aqui, tá? Mas esse é um caso prático de aplicação que eu acho que, poxa, a gente, e aí é o empreendedor brasileiro que está trabalhando esse cenário, assim, não é um negócio que veio a imobiliária, assim, é um empreendedor com uma visão tecnológica trazendo e começando a ganhar tração para fazer isso acontecer. Tem uma questão aqui que eu acho que a gente ganha força, que é o nosso regulador, né? Acho que o Banco Central brasileiro, ele tem uma visão de ser inovador. Algo que não é necessariamente verdade para outros fora do Brasil. Inclusive, em muitos casos, o nosso Banco Central ele é benchmark de inovação para governos de primeiro mundo. Se a gente for entrar nessas linhas de europeus, enfim, norte-americanos, vem olhar, poxa, o que a gente pode fazer diferente? A questão dos laboratórios de inovação que o Banco Central trabalha, junto com alguns com os parceiros. Então, assim, isso ajuda a gente a se posicionar como alguém que pode fazer essa transformação acontecer. Eu acho que a iniciativa privada é onde a gente ainda tem, de repente, porque também tem uma coisa que eu estava conversando outro dia numa outra entrevista, que é assim, a gente acaba competindo com o dinheiro, que ele pode ser aplicado aqui para desenvolver esse tipo de tecnologia, ele pode ser aplicado também lá fora. Em muitos casos, a gente tem aqui, obviamente, grandes bancos brasileiros, mas empresas também que atuam no nosso Brasil, que também atuam lá fora. E aí, será que elas vão querer fazer esse investimento para desenvolver uma solução de tokenização de RWA no mercado brasileiro, sendo que elas têm a opção de fazer no pool delas de dinheiro essa mesma coisa lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde na teoria tem uma economia mais estável, menos incerteza, né? Porque no final, inovação, ela está sempre ligada à incerteza, a risco. E a iniciativa privada ela quer minimizar risco. Obviamente que ela quer retorno, mas ela também tem um threshold de risco aqui complexo. Então, assim, onde eu puder investir, tentar inovar, mas minimizar o meu risco, eu acho que é um caminho que eu vou tentar seguir. Então, assim, a conversa que eu estava tendo, assim, não em relação a esse tema específico, mas assim, poxa, uma multinacional que atua aqui, atua lá fora, é capaz dela pensar em inovar, estruturar um laboratório de inovação lá fora, porque ela vai ter menos oscilações políticas, econômicas que podem fazer desvirtuar aquele investimento, ele deixar de ter valor, é mais fácil eu correr, o juros está subindo, eu vou correr, as variações são menores. Então, assim, eu não acho que de repente a gente está perdendo porque a gente não tem capacidade ou potencial, é mais porque de repente o dinheiro está indo
para um lugar em que ele vai ter menos, vai estar mais tranquilo. A pessoa física que está por trás desse dinheiro do CNPJ vai estar mais tranquila de que, poxa, aqui eu estou correndo menos risco, talvez se der alguma coisa, eu consigo justificar melhor que o meu não acerto foi por questões externas, entendeu? Só para completar aí o debate, eu acho assim, o Brasil, mano, nós lidera em RWA, não tem como, mas é foda. Até recentemente a gente esteve com a CVM e eles revelaram que a SEC americana está em conversas com a CVM para entender os modelos de tokenização que a CVM liberou aqui pela Resolução 88, né, que é a lei de crowdfunding. E, então, porra, só isso aí já mostra que nós estamos liderando. O problema é que os Estados Unidos têm muita grana, então os caras lançou token RWA de tesouro americano lá. Claro que já ficou maior do que o mercado de RWA do Brasil, mas a diversidade de tokens RWA que a gente tem aqui não tem em nenhum outro lugar. Até porque, pô, os Estados Unidos é uma zona, não tem nem cartório lá naquele país lá. Então, você pode registrar sua casa lá e ninguém, enfim, não tem como, não tem cartório. Bosta de país lá. Mas, enfim, e tem duas coisas, só completar, tem duas coisas que vai impulsionar ainda mais o mercado de tokenização no Brasil, que é a CVM vai publicar uma resolução chamada, que ela está chamando de 135 Lite, ela vai publicar no ano que vem, e que vai permitir com que a B3, que é o depositário central do mercado de capitais, rode 100% em blockchain. Não tem em outro lugar no mundo onde você tem uma bolsa de valores tradicional que vai poder rodar 100% em blockchain, só aqui. E a outra é o Banco Central lançando a duplicata escritural, que já prevê aí uma entrada de 10 trilhões de reais no mercado com essa duplicata escritural e que tem várias empresas, uma delas a Núclea, que já está trabalhando na duplicata escritural tokenizada junto com aí outros players do mercado. Então, porra, o mercado de token RWA do Brasil só vai crescer e só tende a crescer. E acho que ele está crescendo cada vez mais para o lado dos institucionais, né? Não do lado do varejo. Eu, Cássio, que tenho, sei lá, R$100 para comprar um token, vou acessar a LIC lá. Mas a galera da grana mesmo, essa galera está acessando aí outros players, como a Núclea, como outras empresas que estão aí desenvolvendo soluções e que estão, porra, crescendo demais nesse mercado. É verdade, Cássio. E acho que tem um ponto legal aqui, que o Felipe até mencionou também, que é o mercado Bitcoin, por exemplo, ele é um super parceiro nosso aqui do Torque. A gente, enfim, tem iniciativas em conjunto, participa de programas de mercado de inovação também em conjunto, e eles estão agora expandindo para Portugal, muito também com esse case de, poxa, olha o que a gente conseguiu transformar nessa visão de mercado brasileiro de tokenização e o potencial que isso tem lá fora. Obviamente, Portugal é um primeiro caminho, porque tem a questão de língua, de idioma e até de um pouco de cultura aqui, mas, pô, é um caso de exportação de uma baita empresa brasileira para um mercado que, na teoria, é mais avançado, vamos dizer assim, economicamente, mas que está puxando essa maturidade que a gente tem aqui que eles não têm lá, né? Então, acho que, assim, não só é a realidade o que você falou, como também já é um caso em que os outros países estão vendo isso e estão buscando aqui também, né? Total. Agora fala aí, pode falar aí, Cássio. Depois eu pergunto. Não, rapidinho. O stablecoin. A gente, né, porra, ficou no mercado cripto, pô, a gente tá aí há bom tempo aí, o Felipe muito mais tempo do que eu, mas, pô, a gente vibrava com o stablecoin, olha lá, olha nós, estamos dominando o mercado e não sei o quê, e aí stablecoin crescendo, e agora há um grande debate, assim, um debate interessante até, de que esse sonho da descentralização acabou se tornando um cavalo de Troia para o poder americano, ou seja, o SDT, em vez de ser uma moeda que ia trazer pessoas para o mercado cripto, ela no fim está sendo um instrumento de poder do governo americano de inserir o dólar nas economias, principalmente aqui na América Latina e nas economias emergentes, numa forma de valorizar e de impulsionar ainda mais o dólar. O que você acha disso, dessa treta aí? Cara, esse é complexo, né? Outro dia eu estava discutindo esse tema, enfim, em relação a stablecoin, e a roda de conversa ali foi para um caminho que eu achei interessante, né? A própria temática
CBDC com stablecoin. Faz sentido o mercado americano ter uma CBDC, né? Eu falei assim, gente, para que eles vão investir se, enfim, eles já tem uma stablecoin ali que faz o papel, né, do negócio ali. A questão é, será que eventualmente a gente não vai ver um cenário em que o governo americano compra uma stablecoin e transforma ela numa CBDC ou regulamenta, sei lá, sabe? Traz para um cenário em que a pergunta em relação ao dólar é que aí o dólar já é uma questão muito da economia. Eu acho que é mais do que os Estados Unidos como país. Assim, as empresas também preferem. É mais fácil eu, enquanto uma empresa, e até eventualmente uma pessoa, né? Se eu pudesse gastar tudo em uma moeda única, eu facilito muito minha vida, né? Eu não preciso ficar fazendo intercambial, eu não preciso fazer, enfim, hedge de contas em diferentes moedas. E aí, meio que a economia mundial meio que escolheu o dólar, né? Escolheu, enfim, foi forçada a escolher. Acho que não dá, é complexo isso, né? O próprio a União Europeia tentou com o euro ali ganhar força, mas assim, meio que a galera escolheu o dólar. Então, assim, acho que os Estados Unidos acabou que, por ou não sorte, não, vão surfar essa onda, né? Não é mais os Estados Unidos querendo empurrar o dólar, é a galera preferindo escolher o dólar porque, poxa, é menos complexidade para minha gestão, né? Tem um pouco dessa visão. Eu tenho, pelo menos, um pouco dessa visão. Não sei o que você acha também, Felipe. Total. Eu lembro quando uma das primeiras ações, assim, né, em relação ao mercado cripto, quando o Donald Trump ele toma posse, ele meio que faz uma carta, né, proibindo a CBDC nos Estados Unidos, e todo mundo falou, nossa, que legal, né? Eu lembro que naquele momento a gente comentou aqui no canal Bitnada, eu falei, cara, imagina só, que é exatamente o que você está falando. Por que alguém vai construir uma blockchain ou um banco de dados, chame como quiser, e ter um baita de um gasto, ter uma baita de uma infraestrutura, se você já tem pronto uma stablecoin, e nos Estados Unidos a gente tem várias, as dominantes, Circle e Tether, né? Não seria Sim. muito mais fácil, como você disse, talvez regulamentar, bater na porta dos caras e falar assim, ó, sabe aquela chave privada que você tem, que você pode bloquear, que você pode mintar, você pode desmintar e tal? Me arruma aí um acesso a essa chave privada, ou me adiciona como owner desse contrato, que eu quero atuar como o banco central dentro da blockchain, né? Então a gente meio que cantou a bola quando veio aquele papo do Trump dizendo que não teria CBDC, e acho que fez até como decreto ou coisa do tipo, né? E aí eu lembro da gente ter falado já há alguns anos, né, Thiago, aqui no Bitnada, sobre a possibilidade do governo americano se financiar com stablecoins, que era algo que ninguém estava vendo, ou pelo menos ninguém que eu digo governamental. A gente aqui do mercado cripto, para a gente era óbvio, né? Como 2 são 4. Que era o governo americano e também o brasileiro, por que não, se beneficiar de uma stablecoin, tornando ela obrigatória, que é basicamente o que o governo americano fez na Genius Act, né? Que é, sei lá, acho que 95% de todo o lastro de uma stablecoin tem que estar no Tesouro Americano de curto prazo. Ou seja, o governo passa a não necessidade mais de grandes empresas investindo bilhões, ou países como, por exemplo, sei lá, cara, Japão, Hong Kong, que tem trilhões de dólares investidos no Tesouro Americano. Ou seja, será que não é uma sacada que os mercados vão ter para trazerem stablecoins para se autofinanciar através do Tesouro Direto de cada país? Será que não é uma visão que para a gente talvez seja uma coisa muito clara, né? Do que deveria acontecer, e o governo agora está começando a olhar. E aí a pergunta que eu quero te fazer sobre esse assunto, primeiro, se você concorda com essa minha fala, e segundo, com essa tendência de governo americano puxar stablecoin para ele, né? Pô, Genius Act, 95% da stablecoin tem que estar aqui sob o meu guarda-chuva. Será que a gente não vai ter um mercado trilionário de stablecoins nos próximos anos? E será que esse mercado trilionário... Aí uma segunda pergunta, né? Será que esse mercado não vai superar o próprio mercado cripto? Esse mercado de infraestrutura de stablecoin, será que ele não será maior do que o próprio Bitcoin no sentido de mercado, não como sem fazer juízo de valor de moeda, de rede e tal, né? Como a infraestrutura? Sim. Assim, o que eu vejo aqui, tá? Eu acho que é um pouco da temática do que a gente falou um pouco agora há pouco em relação ao Bitcoin como reserva de valor, né? Eu acho que tem uma questão de aplicação prática daquele ativo, vamos dizer assim, sendo absorvida pelo mercado. Então, assim, se a gente começar a ver, e é o que a gente tem visto, né? Stablecoin sendo algo mais... Acho que
um pouco desse movimento também, eu entendo a linha no final é uma linha de receita, né? Se eu tenho que garantir que a reserva tem que estar ali em dólar para garantir a stablecoin, eu tenho, na visão de um governo, mais uma linha ali em que eu consigo me financiar, consigo trazer dinheiro para dentro. Eu vejo mais a estratégia de ir para esse caminho muito mais uma questão de segurança regulatória, tá? Então, assim, tentar dar para os contribuintes, sejam empresas, sejam pessoas físicas, uma visão de assim, olha, a gente está acompanhando e gerindo esse negócio, sabe? Então, assim, é mais para mim, né, uma visão de, a gente agora vai colocar regras para que o negócio passe mais credibilidade para quem está nesse mercado atuando, que no final é todo mundo, né? Porque assim, é o que a gente está falando, assim, um monte de gente usa stablecoin e não sabe, vai fazer essas nasceram várias aqui no Brasil, né? Que você vai ter a sua conta em dólar, você vai ter o seu investimento lá. Gente, eles não estão pegando o seu real e transformando em dólar no câmbio normal, eles estão usando stablecoins para fazer isso de formas mais eficientes. Então, assim, já está fazendo mais parte da economia global, né? Então, assim, sem dúvida, o tamanho disso vai ser muito grande. A questão é assim, isso aí vai estar gerando, esse valor vai estar sendo gerado para quem? Né? É para uma Circle? É para o governo que está querendo financiá-la? É para os investidores? Porque aí entram em linhas que, assim, quando a gente vai falar de descentralização, pega um pouco aqui também essa questão de confiança, né? Porque, assim, as pessoas confiam no dólar porque tem um governo por trás, né? Assim, se é uma entidade, pessoa jurídica, capital privado, é uma pessoa ali por trás. Imagina se a Circle fosse do Elon Musk, não ia funcionar. Porque todo mundo, Elon Musk, cara, uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra coisa. Então, assim, a credibilidade está muito atrelada a isso, né? Então, assim, eu acho que sim, o potencial de geração de valor é muito grande, ele está acontecendo, ele vai continuar, quanto mais integrado essas tecnologias e esses ativos estiverem numa economia global, e o governo vindo por trás, eu acho que ele não necessariamente vai contra a questão de descentralização, mas ele vai dar uma credibilidade que eu acho que é necessária para depois a gente pensar em próximos passos. Eu vejo muito mais como uma evolução do que como a proposta sendo uma coisa que a gente muda radicalmente, tá? E esses casos, por exemplo, voltando no tema que a gente falou, a startup ela é a NetSpaces. NetSpaces é a startup, depois se quiser dar uma olhada, super legal esse case. Esse tipo de case vai mostrando que assim, a gente vai vendo aplicações práticas que vão fortalecendo a visão das pessoas em relação a. Porque ainda tem uma certa desconfiança, né? Quando você fala de Bitcoin, quando você fala de cripto, tem gente que, por conta de pessoas mal intencionadas que fizeram muito dinheiro às custas dos outros, então assim, se começar a ter cases que são legais e que as pessoas veem valor, começam a também quebrar esses paradigmas, né? E aí talvez isso dê um potencial para o mercado ser maior ainda, e eu não tenho dúvida que vai sim ser um mercado trilionário, vai ser um mercado que vai ser muito grande. Como essa riqueza vai estar dividida entre os múltiplos agentes que atuam nesse cenário, aí acho que está mais complexo da gente saber, sabe? Entendi. Você comentou sobre, às vezes o cara tá usando stablecoin e ele nem sabe, né? Por exemplo, a gente produz aqui o Blockchain Conference Brasil desde 2019, né? A gente começou com o nome de BitSampa e esse ano, já estamos aí na 7ª edição, a gente mudou o nome para Blockchain Conference Brasil para ficar uma coisa talvez mais profissionalizada, enfim, né? Meus sócios quiseram fazer. E você falou sobre essa infraestrutura invisível, digamos assim, que o usuário nem sabe o que ele está fazendo. Isso está muito em linha com o que a gente está sentindo aqui na questão da organização, né? Então, por exemplo, nos últimos anos, falando de stablecoin, falando de infraestrutura para pagamento com stablecoin, a gente teve apenas a procura de uma empresa apoiada pela Tether, que é a Truther, né? Que é uma brasileira aqui, que inclusive foi vendida aí, Cássio Cusson, que acho que ele caiu aqui, não está mais com a gente aqui, que ele até postou essas semanas aí, atrás ele postou sobre a venda da Truther, né? E é engraçado que, Thiago, esse ano a nossa maior procura, principalmente dos institucionais, elas têm sido de infraestrutura de pagamento, especificamente com stablecoin. Nós temos até um banco, né, que nos procurou, que talvez esteja na exposição do Blockchain Conference, que eles nem começaram ainda a mexer com stablecoins, mas eles já entendem que o caminho, em algum momento curto, vai ter que ser, né? E aí eu queria te perguntar sobre, já que estamos falando de stablecoin, como é que você entende o cenário da stablecoin no Brasil? Então, veja,
A gente falou de empresas talvez de meio de pagamento, talvez conta digital que tenha dólar, talvez, sei lá, transferência de dinheiro, que a gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? Imigrantes que vão para lá e mandam via... Antes o cara tinha que fazer um SWIFT ou alguma coisa do tipo, e o cara acaba mandando hoje através de stablecoins. Como é que você vê o Brasil inserido nesse ecossistema de stablecoins? Seja ele stablecoin de dólar, ou quem sabe até, trazendo para a nossa realidade, uma stablecoin de real. Como é que você entende isso? Olha, eu acho assim, a gente vai cada vez mais, como a gente vem falando, migrar para um cenário de uma indústria financeira mais digitalizada. Dada essa digitalização, o blockchain para mim é assim, não tem nenhuma alternativa, pelo menos por enquanto, que traga os pontos que atenda as questões que a gente precisa para essa infraestrutura financeira acontecer. Então, interoperabilidade, governança na visão de transparência, eficiência entre o processo. Então, assim, é uma mudança que acho que vocês têm sido procurados muito, porque também as empresas estão vendo que, poxa, se eu conseguir transformar essa minha infraestrutura legada, códigos antigos, enfim, amarrações em coisas que demandam muita energia, muito esforço mesmo, eventualmente até para fazer manutenção, evolução, para uma estrutura mais, enfim, nova, que o blockchain, por exemplo, possibilita, o pessoal está migrando, está indo para esse caminho, sabe? Às vezes aos poucos, às vezes mais rápido, mas mais forte, mas no final tem muito no mercado financeiro de quando, dependendo da relevância do player que faz aquilo, a galera começa a ir atrás, sabe? Às vezes os players grandes não se mexem porque também é aquilo, estão ganhando dinheiro e a comodidade não está aí, mas aí o mercado vai acontecendo, às vezes alguém começa a dar uma mexida e, é melhor a gente ir atrás. O Brasil nesse cenário, assim, então assim, eu tenho ainda um ponto para mim que é assim, a história da stablecoin e a da CBDC, elas são coisas que para mim tem algumas sobreposições ali na história. Porque se eu tenho um Drex, por exemplo, parte da infraestrutura financeira do Banco Central regulado e servindo aquela necessidade ali de trazer a eficiência do blockchain, trazer os benefícios que ele traz, que é o que eu teria com uma stablecoin, de exemplo, será que eu preciso dos dois? Poxa, por que eu não trabalho com... lógico que a velocidade, talvez um case poderia ser, vamos trabalhar com uma stablecoin de real integrada ao ecossistema financeiro primeiro, para depois evoluir, avaliar até evoluções do Drex. Eu acho que pode ser um caminho que de repente até o Banco Central está discutindo, avaliando. A gente teve também conversas recentes do Drex, vamos começar o Drex, mas vamos segurar um pouquinho a história do blockchain, vamos pensar em um formato diferente. Pode ser que eles estejam discutindo esse tipo de caminho, tá? Eu acho que assim, tem muito valor a gente ter isso mais integrado no nosso ecossistema, porque ele vai ser o ecossistema do futuro, seja com stablecoins, seja com CBDCs. Então, assim, no final, o dólar, como eu falei, né, ele acaba sendo a preferência das empresas, principalmente as que têm operações que têm mais de uma fronteira ali, né? Então, assim, a gente, antes de ser comprado aqui, a gente era uma empresa puramente brasileira que operava no Brasil. Não tinha tanta necessidade, apesar de que ainda assim a gente sofria com, eventualmente, dólar de fornecedores, etc. Mas agora é muito mais a realidade de todo mundo ter diferentes agentes de diferentes lugares. Então, assim, o dólar acaba de novo sendo uma preferência. Então, assim, eu acho que a stablecoin de dólar, e aí quem tá ali numa Circle da vida, Tether, o SDT, já se deram super bem, porque no final o timing também é crucial aqui do negócio, né? Então, assim, acertaram e agora vão surfar muito. Se não vacilarem, vão aposentar muita gente da família ali no processo. Dá para a gente fazer alguma coisa aqui no Brasil? Dá. O mercado Bitcoin poderia ser alguém para tentar, de repente, estruturar alguma coisa assim. Eles têm um baita arcabouço ali dentro da estrutura da 2TM, né, que é a holding, que é a dona do mercado Bitcoin. Mas talvez esteja sendo suprido com outra stablecoin que a gente está trabalhando em dólar, ou de outra forma. Não sei, sabe? Tem um pouco dessa vale o esforço versus a necessidade de aplicação de geração de valor já está suprida aqui. Total. Se eu não me engano, a própria mercado Bitcoin fez um consórcio com a Foxbit, se eu não me engano, né? Eles criaram uma stablecoin recentemente, nesse ano agora de 2025, né? Acho que eles fizeram alguma coisa nesse sentido, né?
Eu lembro de ler alguma coisa, mas assim, confesso que eu não aprofundei. E também não é BRL1, né? BRL1, BRL1. o assessor aqui tá com a gente aqui no nosso, nos bastidores aqui, é BRL1, que se eu não me engano é um consórcio entre mercado Bitcoin, Foxbit, mais alguma empresa que eu não vou lembrar agora o nome, né? Mas é isso, cara. E o Thiago falou sobre a Circle e o STC que chegaram primeiro, né? Pô, tem aquela frase, né, clássica, né? Aquele clichêzão que é o elefante que chega primeiro no rio vai acabar bebendo água limpa, né? Não tem como. E como o Thiago disse, se por acaso a Tether ou o STC não fizerem nenhuma besteira, nenhuma cagada, dificilmente alguém vai tomar esse lugar, né? A gente viu recentemente também o JP Morgan sondando a JPMD, que a gente acredita que seja o JP Morgan dólar, e aí é uma outra coisa, né? Aí a gente não é mais um player nativamente cripto que está fazendo uma infraestrutura. Não, cara, é um player gigantesco que está olhando para um negócio que pode ser ainda mais gigantesco, como o Thiago trouxe aqui pra gente. Thiago, cara, eu só tenho que te agradecer, cara. Baita papo de altíssimo nível aqui, 35 minutos aqui de pura informação. Eu quero te agradecer. Você já vai estar conosco lá no Blockchain Conference Brasil, então eu queria convidar as pessoas a estarem lá no Blockchain Conference Brasil para pegarem a palestra. Na verdade, vai ser um painel, se eu não me engano, né, do Thiago lá no Blockchain Conference Brasil. E, Thiago, deixa teu recado aí. Legal, Felipe. Eu que agradeço novamente aqui a oportunidade, tanto aqui quanto no evento. Agradecer o Cássio também pela conexão aqui. Bom, para quem está aí, né, atuando na indústria financeira, no mercado financeiro, no sentido de tecnologia, contem conosco aqui do Torque. A gente é um hub de inovação que busca muito desenvolver. O nosso objetivo no final é transformar a indústria para ela ser mais eficiente, para ela ser mais inclusiva, para ela poder, enfim, permitir com que a gente gere valor para todo mundo, né, para mais gente no processo. Então, contem com a gente. Se tem uma startup, como eu comentei aqui o caso da Netspace, entre em contato com a gente pode conversar e espero vê-las ali no evento, né, para a gente ter casa cheia também, poder debater bastante no dia do evento, depois do painel, antes do painel, me procurem também, podem mandar mensagem que a gente está à disposição. Total, agradeço demais o Thiago, agradeço demais aí a Torque, ceder aí o especialista aí pra gente trocar uma ideia. O Cássio também que acabou caindo aqui, mas esteve indo conosco aí até mais ou menos metade do papo. Turminha, ingressos para o Blockchain Conference Brasil e informações sobre o evento, você pega ali no QR Code, ali no canto da tela, ou o link estará também na descrição. Obrigado, Thiago, obrigado, Cássio, que vai nos ver no finalzinho aqui depois. Obrigado a todo mundo aqui que nos acompanhou. Até o próximo Blockchain Conference Brasil Talks e tchau, tchau.